Hoje foi dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram uma ação que contesta uma lei do Paraná que concede isenção do ICMS cobrado sobre operação de importação de produtos. A lei estadual do Paraná, questionada pela Confederação Nacional da Indústria, foi aprovada em 2006. De acordo com a CNI, o benefício fiscal viola o princípio da isonomia. Aqui no Supremo, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a maior parte da lei é inconstitucional. Ele foi acompanhado por todos os ministros da Corte. O relator também propôs a modulação dos efeitos para que a decisão passe a valer já a partir dessa quarta-feira. Em relação a esse ponto, o ministro Marco Aurélio divergiu. E também na sessão de hoje, os ministros julgaram inconstitucional uma lei de Santa Catarina que trata sobre o pagamento de assinatura básica nos serviços de telefonia fixa, desde que permita ao consumidor o desconto do valor pago nos serviços telefônicos. A pauta dessa quarta foi extensa. Das 7 propostas de súmulas vinculantes, o plenário aprovou 4. 2 devem retornar à pauta após pedidos de vista e uma foi adiada. Entre outros temas, as súmulas tratavam sobre competência dos municípios em fixar horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, a cobrança de taxas sobre os serviços de iluminação pública e se a aquisição de bens isentos não tributados por IPI ou com alíquota zero geram ou não direito a crédito na apuração do imposto devido na saída dos produtos. Sobre essa última proposta, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, propôs que não cabe crédito para esses casos e foi acompanhado pela maioria do plenário. Os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio votaram pela não edição da súmula. O Supremo, sem qualquer ressalva, lançará um verbete apontando que não cabe o crédito no caso de isenção, no caso de não incidência, no caso de alíquota zero na entrada de matéria-prima, ou como está no artigo 11 da 9.779 de 99, de produto intermediário e matéria de embalagem. O julgamento dessa proposta foi adiado após o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Cabe ressaltar que a súmula vinculante foi criada a partir da emenda à Constituição número 45 de 2004, que promoveu uma reforma no Judiciário. Os verbetes têm caráter normativo e o objetivo é dar agilidade aos processos que tramitam na Justiça. O instrumento leva em consideração as decisões reiteradas sobre determinados temas e o entendimento deve ser adotado pelas instâncias inferiores. Com as decisões, a sessão dessa quarta sobe para 41 o total de súmulas vinculantes aprovadas pelo STF. Eu estou sendo informado pela nossa digna secretária que o levantamento que fizemos aqui no nosso setor administrativo, responsável pela tramitação dos processos, se lograrmos aprovar estas súmulas tal como propostas, isto terá influência sobre 2.700 processos em tramitação. Só que, vejam vossas excelências, então eu me animo a dizer que vale a pena fazermos um esforço no sentido da aprovação. Os ministros também julgaram em conjunto 2 ações diretas de inconstitucionalidade dos estados de Goiás e Santa Catarina. As ADIs questionavam a constitucionalidade de leis estaduais que criaram um regime diferenciado de aposentadoria para titulares de serventias, titulares de ofícios dos serviços registrais e notoriais, serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos e contribuintes facultativos dobristas. O procurador do Estado de Goiás defendeu a inconstitucionalidade da lei goiana. A tese do governador do Estado de Goiás é, na verdade, muito simples. O poder público só pode instituir regime de previdência social dentro dos limites que estão estabelecidos na Constituição Federal. É dizer, para servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo, existe um regime próprio. O relator, ministro Teori Zavascki, disse que a norma criou um regime previdenciário alternativo que viola a Constituição Federal por invadir competência que seria da União. O ministro também propôs uma modulação para que a decisão de inconstitucionalidade da norma não prejudique as pessoas que já estão recebendo a aposentadoria e aqueles que preenchem os requisitos para receberem o benefício até
até a data do julgamento das ações. A Lei Estadual 15.150 não tratou de estender o regime próprio para a Previdência aos destinatários por ela especificados, como é o caso da Lei de Santa Catarina que fez. Na verdade, ela criou um modelo de previdência alternativo. Sendo assim, é mais plausível a segunda das teses vinculadas pela inicial, que, a rigor, reconduz a um problema de competência para legislar sobre previdência de agentes não remunerados pelos corpos públicos. A maioria dos ministros seguiu o relator. Ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que não concordou com a modulação dos efeitos. E amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver alguns destaques da pauta de julgamentos previstos para esta quinta-feira, com Carlos Eduardo Cunha e Karina Zuccolotto. Havia previsão na quarta-feira de votação de propostas de súmulas vinculantes pelos ministros aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. A mesma previsão permanece para esta quinta-feira, não é, Karina? Exatamente. Algumas propostas feitas pelo ministro Gilmar Mendes de se converter súmulas que já existiam aqui no Supremo, verbetes que foram criados em razão de decisões reiteradas sobre um determinado tema, essa conversão em súmulas vinculantes, nós temos também essa previsão para quinta-feira. Mas nós temos, além disso, várias ações diretas de inconstitucionalidade, e uma delas, inclusive, que questiona uma lei do Rio Grande do Sul, que trata da aquisição de programas de computador a serem utilizados pelo próprio Estado. O autor dessa ação direta de inconstitucionalidade questiona o fato de que essa determinada lei traria assuntos sobre, legislaria sobre normas gerais de licitação, matéria essa que, de acordo com a Constituição Federal, seria privativa da União. Argumenta, inclusive, que a iniciativa para apresentar propostas de matérias envolvendo organização da administração pública e também matéria orçamentária seria do chefe do Poder Executivo. E ainda a violação de alguns princípios atinentes à administração pública, como os princípios da impessoalidade, da economicidade e da eficiência. O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que não há qualquer inconstitucionalidade prevista nessa lei, assim também como a Advocacia Geral da União. Embora a liminar tenha sido concedida em abril de 2004, o ministro Carlos Aires Brito, já aposentado, votou nessa ação quando era o relator e manifestou-se de forma a revogar a liminar pela improcedência da ação. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux. E se esse julgamento vai ser realizado ou não, você tem que nos acompanhar no direto do plenário, quinta-feira, a partir das 14. A gente te espera. E te espera também no final de semana, quando teremos no plenário os principais momentos aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto da sessão da quarta quanto desta quinta-feira. A gente se vê.